Não, é no banco direto. Tá, entendi. Mostrar com mais trabalho você pode conseguir um produto muito mais saudável, muito mais qualidade. E ao longo prazo, você pode manter viva a galinha do Olá, pessoal, boa noite. Professora Ana aqui. Eu estou dando uns minutinhos para que o pessoal ingresse aqui na nossa sala. Já vamos iniciar aqui a nossa super aula. Eu e o professor Tiago, tá bom?
Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, gente, de onde vocês assistem a nossa super aula de hoje? Me contem. Não querem ativar aí as câmeras para a gente se ver, se conhecer? Olá, o pessoal de São Paulo, Boituva, Campinas, Tatuí, Armando, Indaiatuba, Niterói, Fortaleza, Vitória, São Bernardo, Londrina, muito bom. Excelente, Cajamar, São Leopoldo. E aí, o professor Tiago, cadê? Tiago, tá por aí? Tudo bom, professora? Eu tô te vendo aqui. Que bom. Boa noite a todos. E aí, gente, como é que vocês estão? Empolgados aqui para a nossa aula de hoje? Hoje tem tema bom, hein? Muitas dúvidas? Quem lida aí no dia a dia com a parte tributária? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Já está compartilhada, na verdade, né? Eu e o professor Tiago preparamos um material bem legal para a gente conversar hoje. Então, vou andar aqui nos slides, professor Tiago, e daí você também vai aí fazendo suas considerações, enfim, né? Tá? Pode ser? Lógico. Vamos lá? Então, aqui uma breve apresentação, né? Então, eu sou a professora Ana Paula Bismar, a maioria de vocês já me conhece, já me encontrou em alguns eventos aí aqui da BMAX, em palestras, ou nos grupos, ou em lives, né? Então, eu sou advogada, sou formada já há bastante tempo, já trabalho no direito tributário há 21 anos, e tenho ministrado várias das aulas e dos cursos da BMAX, em especial aqueles que tratam de PIS/COFINS e ICMS, na parte das teses, né, que envolvem aí a exclusão do ICMS. Então, acredito que boa parte de vocês já tenha tido algum tipo de contato, ou nas lives, ou dentro dos grupos, enfim, né? E nesses 21 anos, eu estive aí na gestão de uma empresa multinacional, na parte tributária, no departamento fiscal, né? E nos últimos 10 anos tenho atuado mais na parte do jurídico tributário, então sou sócia do Tiago no escritório jurídico, né? Na parte do jurídico tributário, e tenho atuado como uma das juízas do Tribunal de Impostos e Taxas daqui do estado de São Paulo, que trata ali de julgamento de autos de infração de ICMS cometidos aí por empresas que estão estabelecidas no estado de São Paulo. Então, esse é um pouquinho da bagagem, do conhecimento que eu tenho, né? O pessoal já está, até a Lucimara, que manifestou no grupo só a BMAX. Quem aí está ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, gente? Estou vendo aqui um pessoal no chat comentando sobre não estar me ouvindo. Sim? Sim. Joinha, ótimo, Bruno, obrigado Sim. pelo joinha. Quem quiser habilitar a câmera aí, às vezes, para interagir, né? Melhor, fiquem à vontade. E também quero lembrar vocês que no nosso chat tem um lugarzinho onde você consegue colocar é como se fosse um sinalzinho de um emoji, né? Se você gostou, se você tem um bate-papo, onde que eu não estou achando aqui agora. As reações, vocês já viram aí na barra de vocês do Zoom? Tem um lugar aí que são reações. Encontraram aí? E nas reações você tem bateu palmas, joinha, coraçãozinho, estou feliz, olhinho de coração. Então, para que vocês possam aí reproduzir, se vocês gostaram daquele assunto, do que a gente está falando, se foi interessante, né? Você consegue levantar a mão, né? Se você quer, às vezes, falar alguma coisa, né? Que é a palavra ali no momento da explicação. Então, esses emojis aí em reações, eles são bem legais, porque eles aparecem para a gente como professor, e daí a gente consegue saber que vocês estão se manifestando e que vocês estão gostando daquela parte
da nossa aula. Então, vamos fazer esse combinado aqui para a nossa aula de hoje, né? Quando eu e o professor Tiago, a gente comentar alguma coisa que, de repente, chame mais a atenção, né? Que vocês gostem mais, que faça sentido, que vocês concordem, enfim, vocês podem postar aqui alguma das reações, né? Ou, se vocês quiserem, até postar uma carinha de triste, né? Vai que, de repente, a notícia que a gente traz não agrada, né? Então, aí vocês podem colocar a carinha também aqui de susto, enfim. Gente, mais assim, uma brincadeira, mas eu acho que é bem legal, que acaba deixando a nossa aula mais tranquila, mais divertida. O Armando vai mandar bastante coraçãozinho, né, Armando? Coraçãozinho, joinha, bater palma. Certo, pessoal? Então é isso. Então, me apresentei rapidamente, vou passar a palavra para o professor Tiago, para ele se apresentar também. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Obrigado, professora. Vou esperar mudar um pouquinho o slide aí até para falar em conjunto. Eu também... Me ouve bem, professor? Legal. Eu também sou professor, advogado também, especialista em direito tributário. Para quem não me conhece, né, o sobrenome é difícil, mas eu explico aqui, é Glickman, já é a primeira parte da aula é entender meu sobrenome. Você já começa com um pontinho positivo. Sou membro do contencioso tributário também da OAB, porque eu tenho um viés bem forte nessa parte jurídica, e também empresarial. Eu passei por multinacionais, por escritórios de advocacia. Hoje sou sócio da professora Ana Bismara, e a gente atua aí na prática com algumas coisas, principalmente envolvendo aí as teses, né? A tese do século continua aí no radar, e a gente vira e mexe tem que falar dela. Hoje vai ser uma aula aí que a gente vai tentar atender algumas expectativas em relação a dúvidas recorrentes, e também já indico aqui que a gente vai ficar em algumas situações que a gente diverge, porque realmente a Receita Federal ainda não se posicionou, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Para quem ainda não nos segue, né, tem o Instagram da professora Ana Paula Bismara, tem o meu, que é o Tegluxman, nos siga lá que a gente compartilha muita coisa, a ABMAX Educacional também, e vamos que vamos, né, professor, que tem bastante coisa para falar hoje, não? Acho que está no mudo. A professora está no mudo, viu? A professora já vai voltar aqui, que ela deve estar lá ajustando o computadorzinho dela. Enquanto isso... Sim, eu vi, estava sem Voltou? o meu áudio. Ai, peraí. Esse Zoom é uma brincadeira, viu? E olha que a gente dá aula no Zoom, hein? A gente dá aula no Zoom e mesmo assim, bom, agora sim, né? Eu desabilitei eu tinha desabilitado o meu som para não interferir na sua fala, professor, e daí depois eu retomei sem me atentar. Sem prejuízo, bom, eu desabilitei aqui as anotações, né, de terceiros aqui nos nossos slides, espero que não aconteça mais, mas vamos lá, Tiago. Quer comentar com a gente do que a gente está falando hoje, Tiago? Essa tese da exclusão do ICMS? Comenta para a gente um pouquinho aí, qual que é o panorama atual que a gente tem? Vamos lá, né, professor? É bem legal. Aqui a gente tem várias pessoas aí. E aí, pessoal, até acho que dando o primeiro ponto aqui nosso, aqui da conversa, né? Nós temos aí vários alunos que são aí, que já conhecem bastante da matéria, mas a gente sabe que tem pessoas que estão tendo o primeiro contato. Então, é legal, se você tiver dúvidas, não tem nenhum problema, você tem um chatzinho aqui do lado, você coloca a sua dúvida, a gente vai tentar endereçar agora. Depois também o material vai ser compartilhado também, não tem o mínimo problema, que vocês vão ver que o material a gente preparou com muito carinho, mas é legal ir tirando dúvida aqui no ao vivo. Bom, o panorama é bem simples, né? O panorama hoje é uma tese, que é a tese do século, que foi decidida, começou a ser decidida em 2017, de forma extremamente favorável para os contribuintes, e hoje, em 2021, a gente tem aí uma grande discussão, né? Algo que eu sempre falo nas aulas, né? Que no Brasil a gente primeiro... Deixa eu voltar para o... Tirei do mundo aqui. Primeiro aqui no Brasil a gente discute o direito,
para depois a gente discutir quanto que vale o direito e depois como se operacionaliza esse direito. Então, em relação à tese do século, é bom deixar bem claro aqui para todos que o direito já está decidido, né? O ICMS não deve compor, o ICMS destacado não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Algo que a gente já falou na última aula que nós tivemos no Zoom, a professora Ana deu uma aula aí excelente, inclusive em relação aos cálculos. E hoje nós estamos aqui nesse momento que é um momento que, legal, a gente já tem o direito, legal, a gente já sabe mais ou menos como montar o valor, porque também ainda pairam dúvidas sobre isso, a gente vai falar um pouquinho até sobre algumas manifestações, por exemplo, a SAP, né, que é um grande software global, já se manifestou recentemente até sobre isso, e nós temos aí como operacionalizar, que é a ideia da live de hoje, né, explicar o que veio nesse manual, e o que isso vai afetar o dia a dia de quem tem, de quem não tem ação, mas efetivamente esse é o panorama. O direito já está posto, é uma das grandes teses hoje em dia, o mercado está extremamente aquecido, vira e mexe a gente vê notícias, transações, valores muito grandes, empresas tomando um fôlego econômico muito grande em razão do retorno financeiro que tem para essa tese. E aí eu já adianto aqui, e aí eu já trocando um pouquinho de figurinhas com a professora, eu já adianto que ela é uma tese de curto prazo. E isso para o direito tributário, nós temos teses que elas ainda estão crescendo, mas essa é uma tese que ela é mais do que de curto prazo, né? Dependendo aí do apetite de risco do contribuinte, ela tem uma aplicação imediata, né, de retorno financeiro. Então, acho que aqui já é um primeiro grande ponto positivo dessa tese, né, professor? É isso mesmo, Thiago. Na verdade, muitas das empresas que são muito conservadoras ficaram esperando, né, a decisão final, né, do STF em relação ao que se excluir e se realmente se poderia excluir o destacado. E o que a gente vê na prática é que as empresas que deixaram para discutir esse assunto depois acabaram aí perdendo uma parte do direito que tinham para restituir, que hoje, né, quem entra com a ação hoje até que não perdeu muito, mas quem deixou para entrar com a ação lá em março de 2017 acabou por perder, né, o que a gente chama da modulação de efeitos, né, Thiago? Então, eu posso seguir aqui para o próximo slide ou você quer fazer mais alguma consideração? Posso? Não, Okay. Por favor. Então, a gente teve, né, bom, o que é esse caso? É o leading case, é o caso 574.706 do STF, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aqui, o professor Tiago coloca para a gente um print da tela do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? Foi um caso de uma empresa, né? É uma empresa que entrou com essa ação em Copa originalmente, né? E esse caso foi escolhido pelos ministros para que ele tivesse a chamada repercussão geral. E a repercussão geral, ela na prática significa que o que foi decidido nesse caso, ele tem efeitos vinculantes para os demais processos judiciais em andamento, né? Então, por isso que todo mundo acompanhou de perto o caso da Incopa, porque aquele mérito decidido nesse caso teria impacto nas demais ações judiciais que estavam em andamento no Poder Judiciário. Muito bem, nós tivemos o julgamento do mérito em 15 de março de 2017. Então, em 15 de março de 2017, decidiu-se de forma conclusiva que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. O professor Tiago Glixman mencionou, né, um evento que nós tivemos sobre a tese de exclusão. Nesse evento foi bem legal, pessoal, porque nós falamos sobre os cálculos da formação do preço da mercadoria, ou seja, a compreensão de que o ICMS e o PIS/COFINS também são tributos indiretos, e dessa tese principal nasceram outras oportunidades hoje em 2021, que são teses tributárias favoráveis aos contribuintes, que inclusive eu e o professor Tiago, a gente explica de maneira muito aprofundada dentro da formação de teses tributárias aqui da ABMAX.
né? Enfim, decidiu-se em 15 de março que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS/COFINS, ele está dentro do preço, está dentro do valor da receita ou do faturamento da empresa, mas para fins de cálculo do PIS/COFINS teria que ser excluído. E nós tivemos o julgamento dos embargos de declaração no último dia 13 de maio de 2021, né? E essa decisão foi muito esperada, demorou para vir, né? Nós estávamos aí já na espera desde 15 de março de 2017, mas a decisão, enfim, foi proferida nos embargos de declaração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e no dia 13 de maio de 2021, nós tivemos dois aspectos muito importantes dessa decisão. Um deles foi o fato de que o STF concluiu pela exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais. Essa era uma grande polêmica, né? Quem está aqui acompanhando a nossa aula e quiser manifestar aqui no nosso chat, se você também estava, né, na expectativa, aguardando aí, né, na ansiedade para se saber o que poderia excluir, né, comenta com a gente aqui no nosso chat, no bate-papo. O outro aspecto da decisão nos embargos de declaração foi o fato da modulação de efeitos, que também foi mencionada. Os efeitos foram modulados, né? E a gente tem agora reflexos dessa modulação de efeitos. Tiago, você quer comentar alguma coisa sobre isso agora, ou eu posso passar aqui para o slide próximo? Não, só um comentário, professora, que eu acho que é bem importante isso, para quem não atua muito no tributário, quem não está muito acostumado, é o que a gente reitera em todas as aulas, como a maioria e todas as teses tributárias, e da tese do século nós temos as teses filhotes, elas são extremamente discutidas. Então, isso aqui é um tema para tirar aquela crença, né, do cliente, às vezes, que não quer entrar com ação judicial, que tem medo de entrar com ação judicial. A gente fala isso muito em aula, que, na verdade, a maioria das empresas discutem judicialmente, porque essas oportunidades, elas são mais do que factíveis, né? E aí a tese do século veio aí para chancelar aí uma das grandes oportunidades. E eu fico pensando, às vezes, aqui, imagina um contribuinte que não entrou com a tese, que perdeu, que várias vezes alguém bateu lá na porta dele e falou, e aí essa tese do século? E o cara achava que isso era uma furada, né? Eu fico imaginando aí, hoje em dia, o que ele deve estar pensando, hein, professora? É isso aí, porque, na verdade, se ele deixou para discutir isso depois, parte do direito que ele poderia, né? Ele poderia ter pago menos PIS/COFINS ao longo do tempo, como muitas empresas grandes deixaram de pagar, né, Tiago? A verdade, o Tiago também veio de um grande corporativo, né? Trabalhou por muitos anos aí em empresas de um corporativo grande, que já tinham ações judiciais de anos discutindo esse assunto, né, Tiago? E que puderam aí, ao longo dos anos, recalcular, né, seus valores de PIS/COFINS a pagar, né, usando já a exclusão, mesmo para períodos de 2010 e até anteriores. Perfeito, perfeito. E agora vão ter um bolão ali para restituir, né, para habilitar o crédito, enfim. Tiago, vou passar aqui para o próximo slide, né? Apenas para posicionar em relação a isso que eu acabei de comentar, quero lembrar vocês que esse material vai ser disponibilizado para vocês dentro dos nossos grupos do WhatsApp aqui, que faz parte dos nossos inscritos, tá? Na nossa super aula de hoje. Essa aula, pessoal, ela é um novo formato, né, de live. É uma live mais interativa, né, Tiago, em que a gente consegue transmitir aqui conteúdo em slides, tem a participação mais ativa de vocês, fica gravada a nossa aula depois, então, quem quiser vai poder assistir novamente, tirar alguma dúvida. Então, pela tecnologia ser mais favorável, nós estamos optando aí por algumas vezes, ao invés de lives no Instagram, a gente trazer aqui o nosso debate para a nossa aula do Zoom, tá? Então, nesse momento, eu compartilho aqui com vocês um slide que fala da decisão do STF de 13 de maio de 2021, dizendo lá que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado nas notas fiscais. Gente, aqui eu quero falar uma coisa que pode parecer óbvia,
Para a gente, né, Lucimara? Lucimara, estou vendo você aqui na telinha agora, legal te encontrar de novo. Então, olha só, parece óbvio, mas precisa ser falado. Por quê? Tem empresas e tem profissionais que não se atentam a esse ponto. Quando eu falo excluir o ICMS destacado, não é excluir todo o ICMS destacado da empresa. Nós precisamos avaliar essa situação por nota fiscal. Significa que se você tem uma nota fiscal com incidência concomitante de ICMS e de PIS/COFINS, você vai excluir o ICMS daquela receita tributável para o PIS/COFINS, entendem? Vejam só. Por isso que eu falo que pode parecer óbvio, mas não é. Você pode ter uma nota, por exemplo, de venda com o ICMS, mas sem PIS/COFINS. PIS/COFINS pode ser, por exemplo, alíquota zero. Aí eu faço a reflexão aqui com vocês. Eu posso excluir esse ICMS destacado nessa nota fiscal na hora de apurar o ICMS? O que vocês acham? Posso, gente? Manifestem aqui para mim, dentro do chat, se vocês acham que eu posso. Estou emitindo uma nota, tem ICMS destacado, mas aquela nota não tem incidência de PIS/COFINS, aquele produto é PIS/COFINS alíquota zero. Então, eu posso excluir esse ICMS destacado na nota fiscal quando eu vou apurar o PIS/COFINS? Não posso, né? Então, parece óbvio, mas tem muitos profissionais que estão se confundindo em relação a isso. Por outro lado, pessoal, numa nota fiscal em que eu não tenho ICMS, pode ser uma nota fiscal com não incidência, talvez, ou uma suspensão, né? Ou uma isenção, que é o mais comum. Isenção é mais comum de ICMS. Então, estou vendendo um produto que tem isenção de ICMS, mas eu estou pagando PIS/COFINS. Para essa nota fiscal, eu vou excluir algum ICMS, gente? Não, também. Se não tem incidência de ICMS na nota, não há ICMS a se excluir. Por isso, gente, que uma premissa que a gente tem que partir desde agora, hoje nós vamos falar de escrituração fiscal, é que a exclusão, ela se perfaz por documento fiscal e não de maneira totalizada, né? Às vezes a gente tem empresas, profissionais que querem pegar a apuração do ICMS. Pega a apuração do ICMS e todo o ICMS destacado eu vou excluir. Está errado. Está errado, certo? A Rosimeire perguntou aqui, monofásico pode excluir? Rosimeire, se você for a indústria de monofásicos, né? Porque na indústria de monofásicos, você recolhe PIS/COFINS nessas operações, né? Você recolhe com alíquota monofásica. Ah, professora, mas eu sou o distribuidor de monofásico. O distribuidor de monofásico não paga PIS/COFINS, né? Ele está na alíquota zero. O varejista, por exemplo, uma farmácia, ele não está pagando PIS/COFINS. Ali ele tem alíquota zero de PIS/COFINS. Então, não há o que se excluir quando você não recolhe o tributo. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a isso, especialmente os nossos colegas que são advogados aqui, né? Às vezes nós temos aí colegas que são advogados. Para quem você vai oferecer, para quem você vai mencionar essa tese? Porque se você chegar para um posto de combustíveis em que 100%, ou eu diria 99% dos produtos deles são alíquota zero de PIS/COFINS, não há o que se excluir de algo que você não paga, não há o que se restituir para algo que você não recolheu. Então, para você não, entre aspas, não passar vergonha, né, com o seu cliente. Às vezes você vai lá, convence ele que a tese é ótima, só que na hora do vamos ver, né, quanto que eu vou restituir, você vai ter que dizer para ele que é zero, né? Por quê? Porque no caso dele ele não paga. Então, como é que você indica, né? Como é que você inicia uma análise? É item por item. A Samantha acabou de colocar aqui, né, no nosso chat, com muita propriedade, Samantha, é isso mesmo. Não é nem nota por nota, é linha de produto por produto da nota fiscal que a gente tem que considerar, né? Então, eu só queria fazer essa informação aqui para vocês, porque é aquilo que eu falei, pode parecer óbvio, só que tem muitos profissionais hoje que estão perdidos em relação a essa questão por não conseguirem raciocinar que o assunto realmente é item por item, né?
tá? Então, esse é um aspecto. Já autorizei todo mundo que estava aqui na sala de espera, tá, pessoal? Só para compartilhar aqui com vocês. E quem chegou agora, nossa aula vai ficar, né? Ela está sendo gravada, então, se depois você quiser assistir o comecinho de novo, você consegue, tá? Então, esse é um aspecto, né? ICMS destacado significa que nós precisamos ter tanto a incidência de ICMS quanto de PIS/COFINS na mesma nota fiscal. E a modulação de efeitos, pessoal, significa o seguinte, significa que quem entrou com ação judicial até... Deixa eu só desabilitar aqui um som para não dar o eco. Quem entrou com ação até dia 15 de março de 2017, parabéns, você garantiu o seu máximo direito. Você garantiu o seu direito à fruição do seu máximo direito. Significa, você conseguirá restituir o PIS/COFINS pago a maior para os 5 anos anteriores à sua ação judicial. Ai, professora, eu entrei com ação judicial em fevereiro de 2012. Então, você conseguiu garantir o direito a restituir 2007, 2008, 2009, 2010, 2007, não, 8, né? 5 anos anteriores a 2012 e mais todo o futuro, né? Sem recolher sobre o ICMS. Então, pensa que beleza, vários anos dentro da sua habilitação de crédito e do valor que você vai ter uma bolada aí para levantar. E se você não entrou com a ação? De repente, o seu empresário, a sua empresa, é aquela empresa mais conservadora, mais medrosa em relação a brigas judiciais, e você decidiu deixar para entrar com a ação no dia 16 de março de 2017. O que aconteceu com você? Você perdeu o direito de restituir os últimos 5 anos, tá? Não é que você perdeu o direito totalmente. Você vai ter o direito de excluir a partir do dia 16 de março de 2017. Mas aquele recolhimento indevido que você fez nos últimos 5 anos, você perdeu, tá? Não vai conseguir rever isso, tá? E se você ainda é uma empresa que está ainda mais atrasada em relação a buscar o seu direito, você deixou para entrar com a ação agora, em 2021. Então, você entrou com a ação, por exemplo, lá no dia 1º de abril de 2021. Como que vai valer para você? Você vai poder restituir o valor que você pagou a mais do dia 16 de março de 2017 para cá, né? Então, você vai ter um valor aí do passado para levantar, né? Que o professor Tiago vai falar sobre habilitação de crédito hoje, um pouquinho, e dali para frente você vai deixar de pagar. Então, esses são os cenários, basicamente. E no slide eu compartilho com vocês também a questão da ação rescisória. O que é a ação rescisória, gente? Vocês que estão aqui acompanhando provavelmente devem ter já refletido sobre esse assunto em algum momento aí da sua vida profissional. E nós tínhamos empresas, pessoal, que no passado tiveram as ações judiciais julgadas e transitadas em julgado, né? Vocês sabem o que é trânsito em julgado? Quem está aqui na nossa sala de aula agora sabe o que é trânsito em julgado da ação? O Armando está dizendo que sim, né? E o resto do pessoal, o Armando está assim, ó, com a cabecinha, né, Armando? Sim, né? Isso aí, ó, o Armando com companhia na aula dele, né? É minha neta. Que linda! Tá aprendendo direito tributário desde novinha, assim, Armando? Opa! Já vai colocar para apurar ICMS, né? Com certeza. Isso aí. Gente, então, a ação transitada em julgado significa que a empresa entrou com a ação lá no passado e ela teve tempo de percorrer todo o processo judicial até arquivar o processo. Trânsito em julgado significa decisão judicial terminativa, acabou, né? O processo totalmente encerrou. Nesse período que a gente estava num limbo, o que é esse limbo? Ninguém sabia o que excluir. Nós tivemos empresas com decisões
pelo ICMS destacado, que era o melhor tipo de decisão, muito boa, a melhor que tinha era no sentido do destacado. Nós tivemos empresas com decisões ambíguas. O que é decisão ambígua? A decisão dizia assim, pode excluir o ICMS, mas não dizia qual. Né? Quase do amarelo, vai, né? Mas não dizia qual ICMS excluir. E nós tínhamos, por outro lado, também empresas, gente, que tinham decisões muito ruins, porque dizia para excluir o recolhido, excluir apenas o recolhido, né? Até o Tiago aqui, meu sócio, ele sabe, aqui na nossa cidade, né, onde a gente tem o escritório, nós temos a vara aqui da Justiça Federal, e a vara da Justiça Federal aqui tem um juiz que entende pelo recolhido. O posicionamento dele é o recolhido e pronto, né? Não importa se o tribunal está dizendo outra coisa. Então, imaginemos que a gente tivesse uma empresa que chegou no final do processo dela e ficou mantido que seria o recolhido. Essa empresa, pessoal, que tem uma decisão transitada em julgado, dizendo que ela só pode excluir o recolhido, ela tem uma lei que vigora entre ela e a Receita Federal. Né? A decisão judicial faz lei entre as partes. Portanto, ela precisa reformar essa decisão judicial. E a reforma dessa decisão judicial ela tem que ser feita judicialmente também através de uma ação rescisória, que, na minha visão, é o pior cenário que a gente poderia ter hoje, digamos, se a gente olhar as empresas de uma maneira geral, porque essa empresa ela precisaria ir para o judiciário de novo para reformar aquela decisão que ficou consignado lá, o ICMS recolhido. Então, eu não sei, algum de vocês que está aqui hoje presente na nossa aula tem alguma empresa com decisão judicial transitada em julgado e que fixava o ICMS recolhido para fins de exclusão, pessoal? Tem alguém de vocês aqui? Mande um emoji chorando se você está aqui presente, para que a gente saiba, né? Manda lá um emoji chorando, porque a gente ajuda e é solidário, também ajuda aí, né? Ficamos aí compadecidos em relação a vocês, né? Mas acho que não, né? Não tem ninguém aqui, tá todo mundo sorrindo, Bruno tá sorrindo, Bruno certeza que já podia excluir o destacado desde o começo, né? Certo, pessoal? Mas assim, foi só aqui que só colocar para vocês um panorama do que a gente pode encontrar hoje nos nossos clientes, tá? Mas vamos lá aqui para o que eu já expliquei essa questão aí das modulações de efeitos, né? Da questão da ação rescisória. Né? Vou passar agora para você, Tiago, para você falar um pouquinho sobre o parecer SEI da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um parecer que gerou bastante dúvida, muita polêmica, cada um falando uma coisa, né? E daí o Tiago vai comentar, a gente já vai chegar, pessoal, na questão da restituição, da habilitação do crédito, se a Receita está concordando ou não está, então muita calma nessa hora. Tiago, explica para a gente aqui, como é que esse parecer caiu no colo, até parece que a Receita é boazinha, né? Muito bom ponto, professor. Aqui começou eu acho que aí começa toda a divergência, né, dos alunos, e a gente começou a chamar as lives para tentar explicar, né, o que estava acontecendo, porque nós tivemos aí o julgamento muito bem explicado pela professora em 2017, e aí aguardamos aí em 2021, quando vem em maio uma resposta final, e ato contínuo, assim, algo muito rápido, vem um parecer, que é esse parecer 67698 de 2021, em que eles, os nossos alunos, professor, até te dar uma dica aqui, que a gente tem que estar com o Álvaro aí, alguns alunos aí, o pessoal já coloca e já colocou nas peças esse parecer. O que é esse parecer, né? Esse parecer, com base aí na legislação, que é a Lei 10.522, ele vai falar o seguinte, olha, a Procuradoria, ela se manifesta... Quem é a Procuradoria, né? Acho que esse é um grande ponto, né? A Procuradoria é o advogado da Receita Federal. Em instância judicial, todo mundo precisa de advogado, né? E aí ele precisa de um advogado, que é o procurador, e o procurador, por meio desse parecer SEI, o que ele fala nesse parecer SEI? Eu vou explicar. Primeiro eu vou fazer um resumo aqui bem claro para você.
ele é o famoso, ele abaixa a cabeça que ele perdeu. Ele falou, perdi realmente, acabou a brincadeira, vou embora, vou chutando latinha para casa, não tem problema, pode ir. E a gente ainda paga o Uber ainda para ir embora. O parecer C, o que ele fala nesse parecer C? Ele fala o seguinte, olha, realmente nós perdemos, e todo procurador, enfim, qualquer servidor público, ele tem uma atividade, ele tem uma responsabilidade funcional. Enquanto ele não se manifesta via essa legislação, ele era obrigado a ficar recorrendo. Agora, pensa comigo, né? O direito é lógico. Ele vai ficar recorrendo de uma coisa que o Supremo já decidiu, que o Código de Processo Civil manda ele abaixar a cabeça e aceitar, até em respeito à hierarquia da jurisprudência, então ele é obrigado a se manifestar. Então, a Procuradoria se manifestou via esse parecer SEI, ele já foi aprovado, inclusive, né? Foi bem rápido, e o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha, eu, Procuradoria, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a professora Ana Paula muito bem explicou, está claro, eu perdi a tese do século. Perdi a tese do século, perdi o ICMS destacado e houve a aplicação de modulação com base aí no que a professora acabou de indicar. O que não é bom para... Oi, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, se quiser colocar no chat. E aí, o que ele, continuando aqui, o que ele fala nesse parecer? Ele fala, não, legal, perdi, e aí, a partir desse momento, eu não vou mais recorrer. Então, qualquer matéria, qualquer discussão judicial, e aí, lembrando, né, os números, né, só a partir de 2017 até 2021, comecinho do julgamento, nós tivemos mais de 60 mil casos. Então, a Procuradoria, imagina, isso movimentou muito o judiciário, né? E aí, a Procuradoria fala, olha, beleza, o caso emblemático, né, que é o leading case da Incopa, né, que a professora acabou de citar, ele foi decidido e foi decidido de forma desfavorável. Então, eu, a partir desse momento, não recorro mais. Eu perdi realmente e acabou as discussões. Vamos só aguardar os trâmites processuais. E aqui eu também coloco um asterisco aqui na nossa atividade profissional, que a gente é do dia a dia, a gente vê que mesmo com tudo isso, alguns processos ainda não transitaram. Mas aí, gente, só dando um toque para você, é a morosidade do judiciário, né? Pensa que o judiciário é o Brasil inteiro de discussão, o Supremo decidiu, ainda tem que ter um fluxo, isso tem que ser aplicado. Alguns casos, os casos estavam perdendo, então vai ter um tal de juízo de retratação. Não é rápido, isso demora um pouquinho, mas acredito que até o final do ano, a maioria dos casos aí vai terminar, os que ainda pendem, né? A maioria já está andando bem. E aí, nesse mesmo parecer, o parecer ele cita o artigo 19A, e aqui vem o grande campo de discussão aqui hoje na nossa aula, né, na nossa live. Ele fala o seguinte, olha, eu, Procuradoria, não vou mais recorrer, perdi. Mas a Receita Federal do Brasil, os auditores da Receita Federal também não vão mais constituir crédito tributário sobre isso. Vou falar aqui o que eu entendo desse parecer. Sabe quando você está na frente do seu cliente, você fala para ele, olha, não vai por esse caminho, já perdemos, não sei o que lá, ó, aqui, ó, tô te falando, faz assim, assim, assado, é o que a Procuradoria fez, inclusive lastreada na legislação, né, com base na legislação, falando o seguinte, ó, não vou mais recorrer e, ó, você, meu cliente, também não vai ficar mais arrumando essa briga, você já perdeu. É isso que esse parecer fez. Isso acabou movimentando muito o nosso campo aí tributário, que é uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Então, tá bom. Então, com isso aqui, a Receita Federal, ela já se manifestou, acabou a discussão, ela também, tudo que ela tinha feito já está revogado, vamos dizer assim, é mais ou menos a nossa discussão que a gente tem agora. Mas o parecer, para deixar ele bem claro, a Procuradoria, o advogado da Receita Federal, ele diz que ele não vai mais discutir. E aqui eu quero fazer um ponto também para quem tem discussão judicial, o que nós estamos acompanhando no nosso dia a dia é que se você entrou com uma ação ordinária, não com mandado de segurança, e se você tem dúvida do que é uma ação ordinária ou um mandado de segurança, eu recomendo você fazer os nossos cursos, porque os nossos alunos não têm essas dúvidas. Os casos que nós estamos vendo de ação ordinária, em quase todos os casos recentes, que foram ajuizados aí no curto prazo, nós estamos vendo aí a Procuradoria se manifestando, pedindo a extinção do feito liminarmente, né, assim, rápido, para quê? Para que ela não tenha condenação em sucumbência.
Então, só para tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque isso vai ter relação com a nossa conclusão lá na frente. Mas só para deixar isso bem claro, a gente já viu casos de Minas, nós já vimos casos em São Paulo e no Sul também, que a Procuradoria está atravessando petição tentando acabar com o processo agora, porque a gente não pode esquecer que ela também teria condenação em sucumbência, e esses casos são muito relevantes. Então, aqui eu só estou dizendo para vocês que, mas, pô, Thiago, eu sou advogado, eu quero ganhar, sou advogada, quero ganhar minha sucumbência, etc e tal, mas cuidado, que às vezes você vai entrar numa discussão que estrategicamente pode fazer demorar ainda mais para o seu cliente, né? Então, só para dar um ponto aí, professora, não sei se a senhora quer falar alguma coisa. Tiago, né, um ponto que você falou aqui do parecer, né, eu vou falar dos honorários também, né, mas para mim o parecer, ele foi muito claro que ele quis impedir, ou não na verdade impedir, mas ele quis mitigar, né, diminuir o ímpeto, né, dos advogados e das empresas, em especial dos advogados, né, para o ajuizamento em massa de ações discutindo uma tese que já está fadada ao fracasso por parte da fazenda, né? Ela já sabe que ela vai perder, né? E acaba sendo um trabalho que não é improdutivo, né? Que não tem eficácia você contestar essas ações, ela sabe que você vai perder. Mas quero fazer só um esclarecimento aqui, pessoal. Quando o parecer ele fala que os auditores fiscais não vão lavrar autos de infração, muita calma nessa hora. Nós precisamos entender que existem dois cenários. Existe o cenário em que a pessoa excluiu o certo. Ela excluiu o ICMS destacado na nota fiscal que tinha incidência de PIS/COFINS, certo? Nesse caso, não faz sentido que o auditor fiscal lavre um auto de infração para cobrar o PIS/COFINS que foi excluído sobre o ICMS destacado. Não faz sentido. Por quê? Porque esse auto de infração está fadado a ser cancelado no âmbito administrativo e judicial. Bem, porque no mérito já se decidiu pela não incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS. Acontece que esse parecer, ele não é um álibi. Então eu posso sair excluindo porque agora eu não vou ser mais autuado. Para, gente, não vamos ser inocentes, né? Se você fizer a exclusão errada, né? Se você excluir ICMS que não deve ser excluído, ou se você excluir mais ICMS, né? Digamos, naquela situação, digamos, você emitiu uma nota com 12% de ICMS. Mas aí, para facilitar, né? Para facilitar o cálculo, eu vou excluir 18, porque 18 geralmente é a minha alíquota. Pronto. Né? Você vai ser autuado, sim. E a Receita já manifestou uma portaria em que ela institui um grupo específico para fiscalização desses créditos. Então, entendam, quando o parecer fala que os auditores fiscais estão dispensados de autuar nessa situação, eles só estão dispensados se a exclusão foi feita certa, né? E para saber se foi feita certa, ele vai ter que te fiscalizar. Então, não achem que aqui vocês receberam um álibi para fazer o que quiser, que os auditores não vão mais fiscalizar, eles só não vão te autuar se você fez certo. E para fazer certo, você tem que saber o que excluir corretamente, certo? Esse é um ponto, viu, Thiago? E um segundo ponto, já vou te devolver essa batata quente, Thiago, né? Que tá com você aí. Mas o segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês é o fato de que esse parecer, ele é um tanto ousado, essa é a palavra. Porque, gente, o leading case 574.706 não transitou em julgado ainda. Nós estamos aguardando a publicação, inclusive, da decisão dos embargos de declaração, né? Salvo engano, não foi publicada ainda não, né, Thiago? Não sei se você tem uma informação mais atualizada, mas não foi, né? O voto foi disponibilizado, mas publicado ainda não. Não foi publicada a decisão. Então, sequer a gente tem essa decisão impressa, né? Digamos assim, realmente no teor que ela tem. E nós sabemos que nesse leading case, uma coisa é o voto, outra coisa é a decisão. Nós temos a experiência
vividamente desse caso, de que uma coisa foi o julgamento verbalizado, televisionado, que todo mundo acompanhou, e outra coisa foi aquilo que constou depois no acórdão e que deu toda a polêmica sobre a exclusão do destacado ou do recolhido. Então, eu tenho um pé atrás em relação a se dar efeitos como o parecer fez. Na minha visão, ele foi além do que lhe competia. Por quê? Para que você dê efeitos de não recorrer, de não contestar, de não auditar, de não lavrar autos de infração, na minha visão, a decisão tem que ter sido dada em recurso extraordinário, com repercussão geral, como menciona aqui a Lei 10.522, mas decisões transitadas em julgado, não decisões ainda em andamento no Poder Judiciário. Então, só faço essa ressalva, né? E para mim fica aí mais claro ainda o fato de que esse parecer ele veio para inviabilizar ou não incentivar, desincentivar ações judiciais. Acho que, na verdade, os procuradores ficaram com dor de cotovelo, tá? Falando aqui de maneira bem informal, dor de cotovelo, porque muito advogado ganharia dinheiro em cima dessas teses, e eles falaram, vou acabar com essa oportunidade, né, que o mercado hoje está trazendo de uma maneira muito forte. Então, assim, só para fazer esses comentários aí, Thiago, desculpa te interromper aí na sua fala. Não, professor, acho que está perfeito. Até só o que a professora falou, isso é verdade. Acabei de entrar aqui no site do Supremo e a última coisa que nós tivemos foi a ata, né? A ata foi disponibilizada no dia 24 de maio. Nós não tivemos ainda, né, a íntegra, logicamente, o voto aí, com o pessoal, a gente até compartilhou nos grupos aí, quem não tiver nos grupos também, depois peça aí para o nosso time da ABMAX, aí o pessoal aí extremamente rápido para incluir nos grupos aí. Eu estou no tributário de toga, a professora está em mais ou menos 4.557 grupos, você vai poder falar com a professora. E aí eu queria falar outra coisa que a professora comentou, que é muito importante e tem a ver com a minha resposta lá no final. Aqui a gente nem combinou as respostas, porque realmente o direito ele é uma ciência humana, né? Então, cada um vai ter a sua visão. Mas o que a professora falou faz muito sentido. A gente não pode esquecer que tem, via Portaria 10, um Dream Team, né? Um time aí dos sonhos pela Receita Federal, constituído só para ver as compensações em relação à exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Algo que representou aí um aumento de quase 170%, né, das compensações em 2020. A Receita Federal indicou isso antes do julgamento para fazer um pouquinho de pressão, né? Então, o que eu quero falar aqui, que eu quero endossar de maneira bem clara o que a professora falou, de tomar muito cuidado com essas certificadoras, eventualmente aí com algumas tomadas de crédito, sem nenhum tipo de análise assim mais criteriosa, sem conhecer PIS e COFINS por meio dos cursos aí da professora, porque no final do dia você pode estar chamando a Receita Federal aí para olhar uma coisa, né, que poderia estar certa e ela vai acabar achando outras, né? Então, tomar muito cuidado, porque a gente que mexe com fiscalização, né, professora, a gente está muito acostumado, né? Você chama a fiscalização e depois ela acaba achando aí um leque de oportunidades para eles, né? Para eles. Thiago, eu quero aproveitar aqui essa fala, gente, e contar para vocês uma situação real. Olha só, quando eu falo para vocês que tem que ter incidência de PIS/COFINS na nota fiscal, eu não estou dizendo que você tem que ter pago o PIS/COFINS. Olha só, nossa, professora, você é doida? É isso mesmo que eu estou falando. Eu tenho um cliente, nós temos um cliente que é uma situação real, tá? Deixa eu só desabilitar aqui. Um cliente que não recolheu PIS/COFINS durante 3 anos. Ele entendia que as receitas dele eram com não incidência, na verdade, eram receitas de atos cooperados, né? Uma cooperativa. E nós, quando esse cliente chegou, né, para o escritório, a gente alertou, não, calma lá, seus atos, eles são não cooperados. E, nessa medida, eles devem, sim, sofrer a incidência de PIS e COFINS, né? Só que chegamos ali já numa situação onde o problema já estava feito. E o que aconteceu? Essa empresa, pessoal, ela foi autuada, né? Ela foi autuada pela Receita Federal para o recolhimento de PIS/COFINS de todo esse período. O que a gente fez? Nós usamos esse argumento da exclusão do ICMS em tese de defesa administrativa.
Então, quando eu digo para vocês que nós temos que analisar por documento fiscal, por produto, se aquele produto tem incidência de ICMS e incidência concomitante de PIS/COFINS, né? Eu estou dizendo incidência, não significa que você necessariamente tenha recolhido aquele valor. A tese, do direito, ela continua válida, ainda que o seu cliente esteja inadimplente financeiramente falando, né? Ainda que, por exemplo, o seu cliente tenha uma execução fiscal constituída lá com uma CDA, uma certidão de dívida ativa, cobrando aquele PIS/COFINS, você ainda assim, nessa dívida ativa, pode argumentar pela exclusão do ICMS destacado, tá? Uma coisa é a relação jurídica tributária, onde você aplica a exclusão do ICMS destacado para se calcular o crédito tributário devido. Outra coisa é o aspecto financeiro do desembolso de caixa para se quitar aquele tributo, que é uma causa de extinção do crédito tributário que via pagamento, por exemplo, tá? Então, só coloco para vocês aqui esse alerta, né? Às vezes vocês podem pensar, nossa, eu só vou conseguir aplicar essa tese em empresas que recolhem PIS/COFINS, sob o pensamento financeiro, né? Pagam o DARF. Não, né, gente? A tese ela pode ser aplicada, inclusive, em relação a eventuais empresas que hoje estão inadimplentes em relação ao PIS/COFINS, tá? Então, só mais um aspecto que foge um pouco da caixinha, né? Daquilo que é o que sempre se fala. Vamos falar aqui aqueles aspectos que às vezes não são falados, mas que no dia a dia a gente enfrenta, a gente vive, tá? Certo, pessoal? Então, Thiago, só também interrompi sua fala aí, né? Você deixar comigo aqui, eu vou longe. Não, eu adoro quando você fala. Tem que falar assim, até o pessoal. Primeiro que seu público adora, eu particularmente aprendo também. Eu quero só endereçar alguns pontos aqui. Samantha, concordo plenamente com você. Você cita aí a lei de diretrizes orçamentárias desde 2008, né? Já tinha sido contingenciado a perda dessa ação. Mas o que a professora tentou citar é que, em que pese nós não termos ainda o trânsito em julgado, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, definitivo, e isso, em teoria, seria até uma formalidade antes desse parecer, né? Por isso que esse parecer assustou nós que estamos no meio jurídico, porque foi uma coisa assim que não era no momento, não era no time que a gente esperava. E hoje a gente começa a entender o porquê que esse parecer veio, né? Quando esse parecer saiu, deu uma semana, eu vi essa manifestação, eu recebi uma manifestação de um caso que a Procuradoria já tentando cortar as ações para evitar sucumbência. Então, é uma das estratégias, né? A gente tem que pensar que nós temos no corpo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais ou menos 5.900 servidores, né? Então, você tem que entender que tem muita gente também pensando pelo outro lado, e a sucumbência é um desses pontos. E outro ponto que eu queria citar é que, veja que em 2017, quando o julgado pela tese da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, todo mundo achou que já estava claro. E aí veio a Receita Federal via a solução de consulta COSIT 13 e mudou toda a história. Que aí a gente ficou aí pensando e batendo cabeça 3 anos e meio para descobrir qual que era o tal do ICMS, né? Quase a busca do OLI, né? Qual que era o OLI. Então, eu digo aqui porque realmente a gente... E aí vai ser o ponto que a gente vai chegar agora, né? Porque, veja só, nós tivemos a decisão do direito no Supremo, em que pese esse ótimo comentário da professora que realmente publicou a ata, não tem trânsito em julgado, e aí, posteriormente, vem aí um parecer bem rápido, né? Citando aí que não vai haver mais a postura da Procuradoria recorrendo dos casos e também pedindo para que os auditores não constituíssem mais crédito tributário com embasamento legal para tanto. E aí agora, né, recentemente aqui, menos de um mesinho aí, nós recebemos esse manual, né, o famoso Manuel. E o Manuel do FD Contribuições, seguindo o que vem vindo aí desde 2017, 18, ele abre um tópico específico para a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aqui, antes de entrar no manual, eu quero chamar a atenção, se o teu cliente, ou se você acha que a tese do século não é importante, realmente precisamos rever os conceitos, porque é tão importante que se abre pontos específicos em todas as legislações em relação ao tema, algo que para a gente é muito forte em relação à tese e também para as teses filhotes,
porque a gente sabe que o precedente dessa tese do século é muito forte para outras teses, como eu vou citar aqui, por exemplo, a exclusão para quem está na prestação de serviço, né, do ISS. Então, assim, que tem, inclusive, posição favorável já no Supremo. Então, realmente é muito forte. E aí vem o manual vem falando o seguinte, ó, vamos falar sobre as novas orientações em relação ao FD, Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS, as contribuições, e eu vou tratar nas sessões 11 e 12 apenas e único exclusivamente da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aqui agora eu chamo a atenção para esse próximo, a gente já pode ir para o próximo slide, professora, por favor, que a gente já vai citar. Então, antes de entrar nele, olha só, professora, eu quis colocar isso aqui até para provocar um pouquinho a professora. Olha o que vem falar esse manual. Esse manual, antes dele entrar na seção 11, se não me falha a memória, na página 22 e 23, o manual ele vem falando sobre as operações extemporâneas. E veja que o manual ele fala o seguinte, ó, a partir do período de que é agosto de 2013, eles, enfim, resumindo aqui de forma bem clara, eles falam o seguinte, ó, existe a possibilidade e a pessoa jurídica tem que proceder à retificação das escriturações. Então, aqui é um grande ponto que a Receita Federal, assim, é um pouquinho mais enérgica em relação à retificadora. E aqui eu quero ouvir a professora em relação a esse ponto, porque para a gente que está no mercado, a gente está sempre recebendo as pessoas e conversando, o pessoal falando, olha, vamos para a retificadora, vamos para o extemporâneo, no extemporâneo você não ganha juro, mas você também não tem que ficar retificando obrigação. E antes de passar a palavra para o professor, eu quero falar, né, retificadora, não esqueça, que, de novo, a gente vai pegar esse argumento daqui a pouquinho, retificadora, você abre o período. Então, aquilo que estaria lá morrendo, aquela vela lá da decadência lá, você acaba ali colocando mais fogo ali, o negócio dá uma fênix, né? Dá uma ressurgida aí na brincadeira. Então, professora, você viu isso aí? Só para deixar bem claro que já era uma coisa aí da Receita Federal, mas o manual ele é bem enfático, inclusive antes da exclusão do ICMS, né? Bom, Thiago, eu discordo completamente dessa manifestação da Receita. Até, inclusive, vou até contar para vocês um caso real. Certa vez eu fui para Porto Alegre, participei de um evento lá, né, em Porto Alegre, chamado Conexão SPED, não sei se algum de vocês já participou. E o meu painel, Thiago do céu, confesso para vocês, quem esteve lá presente vai poder ser testemunha, o meu painel era com um auditor da Receita, um secretário, uma pessoa, eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque é um grande amigo, mas, assim, uma pessoa do alto escalão dentro da Receita Federal que participava diretamente da formatação do FD Contribuições, dessas regras. E nós entramos em debate ferrenho, eu diria, durante o nosso painel, porque eu defendi que, sim, a lei permite a escrituração extemporânea, ela é clara, a lei tem a seguinte redação, pessoal: o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Então, eu cheguei a dizer nesse evento, pessoal, que a Receita Federal legisla por manual. Olha só, né? Então, assim, fui meio, né? Foi um pouco, né? Apesar de ser um grande amigo, eu não pude me aquietar, porque o meu sangue de advogada ali estava bombando nas minhas veias e eu achei que eu não podia ficar quieta nesse momento, né? Então, a lei, se vocês pegarem um texto legal, que é o poder legislativo, que é quem manda de verdade, a lei garante o crédito extemporâneo. Então, eu absolutamente discordo desse trecho que o manual do FD Contribuições traz. Para mim, o FD Contribuições, nesse aspecto, ele está restringindo um direito do contribuinte que a lei não restringiu, então, ele é ilegal nesse aspecto, né? Mas aí, cada um de vocês, né, enfim, pode fazer o seu juízo de valor em relação a isso. Existem, sim, campos específicos para crédito extemporâneo dentro do FD Contribuições, e ainda que não existissem, seria uma falha de escrituração, né, que não impediria o direito do contribuinte em si, né? A escrituração fiscal tem que corresponder aos direitos e deveres do contribuinte, não pode se limitar à fruição de um direito.
Então, esse é um ponto, tá? Mas já fica claro aqui para a gente que a Receita Federal não concorda com o bendito do crédito temporâneo. Mas um ponto que eu quero colocar aqui para vocês, gente, importantíssimo. Quando a gente fala de exclusão do ICMS, nós não estamos falando de créditos. Nós estamos falando de ajustes nos campos de receita. E ajustes nos campos de receita, gente, obrigatoriamente precisam ser feitos seguindo o mês de competência. Então, quando eu faço uma revisão fiscal e a gente identifica que lá no passado a gente não aproveitou crédito sobre energia elétrica, eu defendo que sim, você pode lançar o crédito extemporâneo em ajustes do FD Contribuições pelo valor nominal hoje, respeitado o prazo decadencial de 5 anos. Crédito sobre energia elétrica. Mas, no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, nós não estamos falando de créditos, nós estamos falando de débitos. Portanto, nós vamos influenciar, né, nós vamos alterar informações que estão vinculadas à receita. E a lei não diz, a receita não tributada em determinado mês poderá sê-lo em meses subsequentes. Não diz isso, ela diz créditos. Então, gente, no que se refere à tese do século, que a gente está conversando hoje aqui, precisa sim retificar o FD Contribuições e não tem nada na lei que te permita lançar esses valores de maneira extemporânea, tá? Isso vale tanto para empresas do lucro presumido, quanto para empresas do regime do lucro real, né? Então, tanto o regime cumulativo de PIS/COFINS, quanto o regime não cumulativo de PIS/COFINS, tá? Então, para fins de fruição do direito de excluir o ICMS, não vejo alternativa. Só tem 2 caminhos. 3 caminhos, eu diria. Ou você habilita o crédito, que daí o Thiago já vai entrar na IN de habilitação de crédito já, para quem se aplica, né, Thiago? Ou você retifica FD Contribuições, né, para aquela situação de, por exemplo, tem vários alunos aqui, vários colegas aqui da nossa sala de aula questionando, precisa entrar com ação ou não? Gente, essa questão de entrar com ação ou não é muito do seu cliente, né? Se ele é um cliente muito conservador, ele vai privilegiar a lei entre as partes, e a lei entre as partes, ela vem da sentença judicial. Então, existem, sim, empresas até hoje ingressando com essas ações judiciais, porque ela quer uma decisão constitutiva do direito que só vem através do Poder Judiciário. Mas nós podemos ter clientes que são mais arrojados, que não têm esse preciosismo com a lei, com a segurança, então vão fazer o uso aí do parecer SEI, entender que não precisa mais de ação judicial, porque já que não vai ter mais recurso, nem contestação por parte da Fazenda, seria desnecessário ajuizar uma ação judicial. Nesse caso, se você entregou o EFD, por exemplo, de janeiro de 2021, recolhendo sobre o ICMS, você vai voltar e vai retificar esse EFD Contribuições para excluir o ICMS destacado, produto a produto, dentro de cada nota lá no bloco C, ou no bloco D, se forem notas de serviço, né? Documentos fiscais de serviço. E daqui para frente? Daqui para frente você já vai emitir as suas notas fiscais com a exclusão do ICMS destacado na composição da base de cálculo do XML da nota fiscal eletrônica. Mas aí você precisa ter em mente o seguinte, se você for repercutir o impacto da exclusão na sua nota fiscal XML, em regra, você já vai ter que dar o desconto para o seu cliente também, que é o efeito econômico da tese da exclusão, né? Se você não está recolhendo o total do PIS/COFINS, então você está recolhendo menos PIS/COFINS, né? Foi esse o nosso benefício. Então, você tem que repassar dentro do preço da sua mercadoria apenas o PIS/COFINS na medida em que você vai ter a incidência na nota. Então, via de regra, você não continuaria incluindo no preço o mesmo PIS/COFINS que você incluía anteriormente. Teria que incluir um PIS/COFINS menor, que inclusive no evento, né, que a gente fez, né, Thiago, de teses, a gente mostrou esse cálculo, esse efeito na formação do preço, efetivamente. Então, só fazendo aqui essas considerações, né, que eu acho importante, às vezes, pessoal, a gente está lendo aqui um manual, está lendo uma lei,
Mas na vida real, o que pega são outros problemas que não estão escritos aqui, né? E aí a importância desses comentários que a gente está trazendo, porque a vida real ela é muito cheia de sutilezas, né? Temos diversos clientes, diversas situações, e é importante que a gente leia, mas ao mesmo tempo faça aquela interface com a vida real. Como é que eu vou aplicar isso aqui no dia a dia? Como é que vai ser mesmo, né, na vida do meu cliente? Tá? Então, enfim, só fiz esses comentários, Thiago, né, sobre essa questão de eu realmente discordo essa postura da Receita Federal no sentido de impedir, via manual de escrituração do FD, a escrituração de créditos temporâneos, né? E o aspecto de que, no caso de exclusão do ICMS, eu não vejo mesmo possibilidade, a não ser a retificação do FD Contribuições, lembrando que reabre o prazo decadencial, né? Então, se você vai retificar, você acende uma vela para santa decadência, né? Aquela vela bem não é de 7º dia, é uma vela de 1 ano, né? 5 anos, na verdade, porque quando você retificar o seu arquivo FD Contribuições, você vai reabrir o prazo para ser fiscalizado nessas informações por pelo menos 5 anos, e não só naquilo que você alterou, mas na totalidade das informações, tá? Quem já vinha excluindo, né, como o Alex comentou aqui no chat, não precisa retificar, tá, Alex? Porque você já estava dando o efeito dessa exclusão na sua apuração. Então, minha orientação aqui sobre retificar o FD Contribuições é válido apenas para quem pagou indevidamente no passado, né? Aí você vai gerar o indébito tributário, né? Quando você retificar e recalcular o seu PIS/COFINS, você vai ter um PIS/COFINS menor, saldo devedor menor, e um DARF maior, o DARF que você pagou lá no período. Essa diferença é o que a gente chama de indébito tributário, pagamento indevido, e ele vai ser selicado, né, atualizado pela Selic até hoje, para fins de você compensar esse valor, tanto com PIS/COFINS quanto com outros tributos federais, certo? O pessoal está perguntando aqui, mesmo quem excluiu por ajuste, na minha visão, quem excluiu por ajuste, excluiu, tá? Já está válido a sua exclusão, você não precisa voltar e retificar a exclusão por documento fiscal, até porque dificilmente você vai conseguir fazer isso. Vou te dizer por quê. Porque você não vai conseguir alterar o seu XML, né? A sua chave de acesso da nota fiscal eletrônica, ela tem que corresponder ao arquivo XML, que está lá no bloco C. Então, você não consegue alterar informações dentro do bloco C, porque você corre o risco de, no cruzamento da nota fiscal eletrônica com o arquivo FD Contribuições, você ter divergências. Então, eu não recomendo você voltar lá no passado e fazer essa exclusão alterando o arquivo que você entregou, né? Digamos, poderia ter essa divergência, mas aí cada um né? Certo? Isso aí, Thiago, você quer fazer alguma consideração? Não, acho que a gente já pode ir para o próximo. Eu só quis mesmo provocar mesmo nesse slide aí e mostrar que eu acho que é o grande comentário da professora aí, que manual não legisla no Brasil, né? Por mais que às vezes a gente entenda que sim, mas é por isso que tem os advogados, por isso que a gente faz aí esses cursos para os nossos alunos, para explicar para eles que, eventualmente, em algumas situações, você tem que sim discutir judicialmente, porque aí sim você vai ter um juiz falando, olha, cada um no seu quadrado, e manual não é legislação no Brasil, por mais que a gente tenha aí alguns entendimentos, às vezes, da Receita Federal nesse sentido. Aqui, a gente já vai começar a falar, eu não vou fazer a professora já citou algumas coisas, eu vou tentar passar até que rápido em relação a isso. Na seção 11, o manual ele vem falar sobre os efeitos das decisões judiciais na escrituração do FD. Primeiro, ele vem falar, que é esse caso que está aqui na tela, dos casos que ainda estão em julgamento, que não estão com o trânsito em julgado. Então, quando você... E aí, acho que isso aqui vai ter muito a ver com a nossa conclusão lá para frente, né? E aí, o pessoal perguntou, para habilitar eu preciso de trânsito em julgado? Sim. Para você ir para uma compensação oriunda de decisão transitada julgada, necessariamente você precisa de uma decisão definitiva
existe um artigo, que é o artigo 170A do Código Tributário Nacional, que fala que a compensação só pode ocorrer a partir do trânsito em julgado. Inclusive, no caso da Incopa, ela tentou ultrapassar esse impedimento aí do Código Tributário Nacional e não conseguiu. A jurisprudência é muito forte nisso. Então, a Receita Federal, muito correta nesse ponto, ela faz 2 pontos em relação ao manual. Então, um ponto falando primeiro de quem tem ação judicial e ainda não teve o trânsito julgado. Para esses contribuintes que estão julgando, que estão ainda sendo avaliados no judiciário, que não tem o trânsito julgado, pode haver exclusão? Pode. E aí ela fala, olha, você vai colocar lá no registro 1010 o processo referenciado, vai colocar o registro da parcela que está com a suspensão da exigibilidade e também vai alimentar a DCTF, nesse mesmo sentido, colocando detalhamento das contribuições com a exigibilidade suspensa. Então, para aqueles contribuintes que estão discutindo judicialmente, tiveram decisão favorável e conseguem aplicar e já tem a suspensão da exigibilidade, com base no artigo 151 do Código Tributário Nacional, a modalidade, o formato para fazer esse registro no manual é seguindo a seção 11, tá bom? Então, é bem importante fazer esse corte mental aí, daqueles que ainda não têm o trânsito em julgado. E a gente vê aí alguns contribuintes que efetivamente estão discutindo judicialmente, têm a liminar, estão aplicando para hoje em dia, né? E aí estão fazendo nesse formato. Então, esse é o primeiro ponto em relação à seção 11. E aí, professor, não sei se você tem algum comentário, senão a gente já vai para a seção 12 já. A seção 12, ele fala sobre... Aí até a professora já bem endereçou esse ponto, eu nem vou ser exaustivo nisso. O manual, ele repete o que foi decidido no Supremo Tribunal Federal e também repete o parecer SEI, né? Então, ele vem falando do que foi decidido em repercussão geral, ele traz o Código de Processo Civil, ele traz o que foi aplicado em sede de repercussão geral e o que veio via Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, viu parecer. E aí ele conclui o que a professora indicou em relação ao ICMS destacado e a modulação dos efeitos. E aí na seção 12, e aqui eu vou me ater, né, o que veio, ele vai falar o seguinte, ó, vamos operacionalizar os ajustes, então, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aqui vem, a gente vai tentar responder agora várias perguntas aí. Então, e aí a professora já até endereçou, por exemplo, o que está em atenção, é o que a professora acabou de comentar agora na parte do extemporâneo, mas olha só o que ele vem falar, ó, caso a pessoa jurídica ainda não tenha efetuado o ajuste de base de cálculo, ela vai seguir nesse formato que eles vão explicar agora. O que quer dizer isso, caso a pessoa jurídica ainda não tenha efetuado os ajustes de base de cálculo? A nota ainda não foi alterada, né? Ele não fez as alterações ainda sistêmicas operacionais. E aqui eu quero entrar nesse parágrafo, nesse comecinho, que parece singelo, mas não é. Só para vocês entenderem, a gente teve ontem o conhecimento que a SAP, um dos grandes provedores aí, e softwares nessa emissão de nota, nessa gestão de corporativo, ela já indicou que ela não vai fazer isso ainda, ela não vai fazer alteração sistêmica direta, porque ela entende que não houve uma alteração da legislação ainda. Olha só que importante isso, né? Então, porque efetivamente, né, professora, acho que depois eu vou querer ouvir muito a professora, mas veja só, nós temos hoje em dia uma instrução normativa que é 1911, nós temos a COSIT, que foi replicada na instrução normativa, que é a Receita Federal falando ali sobre o ponto. Isso ainda não foi revogado. Se você entrar no site do Normas, inclusive ele faz o relacional, ele faz o multivigente, está tudo vigente, não foi nada revogado. E, se atendo a isso, por exemplo, a SAP falou que não teve uma alteração da legislação. Então, aqui eu entro um grande ponto que nós estamos vendo aí para quem está no meio, né? A gente está com várias empresas aí, existe uma dificuldade muito grande de se operacionalizar direto na nota fiscal, além do ponto comercial que a professora acabou de citar aí, nessa discussão de margens, né, que a gente vai ter muito grande. Então, passado essa explicação, a gente vai com o que efetivamente a gente está vendo no mercado. Bom, não teve o ajuste, como que faz? Bom, aí a Receita Federal está falando, ó, o ajuste vai ser feito como? Transmissão da FD contribuição com os devidos ajustes
e esses ajustes serão via retificação da escrituração, algo que a professora já tinha comentado, e aí aqui abaixo ele até fala que tem que ser mês a mês. Então, efetivamente, quem seguir o caminho da retificadora, não tem como fazer, como a professora falou, extemporâneo, e necessariamente, se você não fez via nota fiscal, você segue para retificadora. E aqui eu quero passar para o próximo slide, professora, fazendo a grande pergunta, né? Tá, legal, entendi. A Receita Federal fala no manual como tem que fazer. A gente já sabia que ela já tinha uma predileção pela retificadora, mas e aí? O que eu faço? Eu não tenho ação judicial hoje, né? Que essa acho que é uma primeira grande pergunta nossa aqui. E eu vou ouvir a professora, a gente vai ouvir a professora Ana Paula também. E aí, o que eu faria? Eu vou entrar com uma ação judicial ou eu vou fazer uma retificadora? A resposta dessa pergunta é o seu cliente, tá bom? Então, na minha visão, a resposta dessa pergunta é o seu cliente. Por quê? Como a professora bem já respondeu, acho que ela endereçou muito bem o ponto. Se você entrar com uma ação judicial, em que aí, nós vamos para os próximos slides, o seu crédito, ele é oriundo de decisão transitada em julgado. Seguindo a Instrução Normativa 1717, pensa que seu crédito, ele não é mais aquele dinheirinho, ele é um cheque. E ele é um cheque que você vai ter que seguir a Instrução Normativa para conseguir sacar aquele valor. E esse cheque tem outra formalidade. Então, quando você vai para uma decisão transitada em julgado, quando você opta por isso, como que você vai reaver o passado? Via compensação. Você vai seguir a instrução normativa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí você entraria para isso. Mas olha, professor, como é que eu vou seguir para isso? Vou gastar, é muito complicado o processo? Não. O que a gente está vendo é que, porque a gente já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que já está em vias de ser definitiva de forma clara, seguindo o Código de Processo Civil, a gente está vendo os processos judiciais indo muito rápido. E até é uma prerrogativa aí do Conselho Nacional de Justiça para que esses processos que já tenham uma decisão definitiva, que já tenham já o mérito discutível, que eles andem rápido. E aí, efetivamente, seguiria esse caminho. E seguindo por esse caminho, você não teria que fazer retificadora. Porque se você optar por não fazer para o processo, existe a possibilidade de, com um pouco de risco, né? Com um pouco de risco, não tem como falar que não tem risco. Seguir via o parecer da Procuradoria e o manual, você teria que necessariamente, sem ação judicial, abrir o passado, fazer as certificadoras. E aí rezar, como a professora falou, para santa decadência e rezar também para que a sua apuração de base de cálculo do PIS e da COFINS seja perfeita. Porque, com toda certeza, aí a gente sabe que vai ter um time aí olhando todo esse amparo aí, todos esses créditos de exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Professora, acho que aqui a senhora vai querer falar, não? Na verdade, é esclarecer a dúvida do pessoal, né? Qual é a pergunta que está aí pegando no nosso chat? Professor, eu preciso excluir nos XMLs ou eu posso continuar fazendo essa exclusão via ajuste, né, pessoal? Vamos lá. O manual, ele não te obriga a excluir no XML, não necessariamente, tá? Muito embora, minha opinião pessoalmente, eu entendo isso. Você só pode incluir no preço de venda da sua mercadoria aquele PIS/COFINS que efetivamente você vai recolher naquela operação. Comercialmente falando, existe o direito do seu cliente reivindicar o direito a comprar o produto mais barato do que ele comprava antes. Por quê? Porque você está pagando menos PIS/COFINS do que você pagava antes. Consequentemente, ele tem que comprar mais barato porque a carga de tributos indiretos dentro do preço será menor. Então, se eu fosse seu cliente, né, se eu comprasse de você, eu ia brigar pelo desconto. Comercialmente, eu ia executar um contrato comercial brigando por esse desconto pela composição do preço corretamente. Esse é um ponto. Então, se fosse eu, o cliente, eu ia querer a exclusão já no arquivo XML, lá no bloco C do EFD Contribuições, nos campos base de cálculo do PIS, base de cálculo do COFINS, eu gostaria de já ver o resultado ali. No entanto, ainda existe a possibilidade de se escriturar essa exclusão do ICMS no campo de ajustes da apuração, desde que respeitado o mês de competência
daquela receita, né? Então, você vai excluir em ajustes o ICMS destacados nas notas fiscais, considerando produto a produto, no mês em que aquelas vendas foram realizadas, aquela receita foi auferida, né? Então, respeitando o período de competência. Então, com isso eu respondo parte das perguntas que estavam aí no chat. Tiago comentou a questão da ação judicial. Se a gente entra com ação judicial, pessoal, nós vamos usufruir do nosso direito via habilitação de crédito. Essa habilitação de crédito não reabre o prazo decadencial de 5 anos para que eu seja fiscalizada em relação àquelas apurações. Então, imaginem vocês que vocês têm clientes que apropriam créditos com uma interpretação ampla do que é insumo. Então, existe um passivo, um risco fiscal aí em relação aos seus créditos do mês, né? Que pode ser que o seu cliente, avaliando o custo-benefício, ele entenda que vale mais a pena entrar com a ação judicial, usufruir, sim, do direito que ele tem de não recolher PIS/COFINS sobre o ICMS, mas via habilitação de crédito sem reabrir o prazo para que o fisco o fiscalize sobre os créditos que ele veio apropriando ao longo dos anos. Então, é uma decisão estratégica da empresa, né? O empresário precisa avaliar os custos e os benefícios de se ingressar com uma ação judicial. E qual é o benefício de se ingressar com uma ação judicial? O fato de você estancar, né? Manter aquele prazo decadencial como originalmente ele está sendo contado, sem que você reabra a possibilidade do fisco de fiscalizar por mais 5 anos. Então, esse é um ponto, tá? Eu acho que, nesse sentido, eram essas minhas considerações aqui, Tiago. Posso ir para o próximo slide? Pode sim, professora. E aqui, né, o Tiago coloca aqui para a gente a Instrução Normativa 1717, que trata da compensação dos créditos habilitados após o trânsito em julgado da ação. Então, por exemplo, gente, para trazer para a prática, a Incopa, que foi a ação do leading case, né, da tese do século. Coitada da Incopa, gente, todo mundo ganhando o direito de compensar o ICMS, né, no cálculo do PIS/COFINS, e a bendita da Incopa, que é a empresa que, enfim, foi escolhida para ser o leading case, e ela mesmo ainda não está aproveitando financeiramente essa ação, né, porque ela depende que a ação dela transite em julgado para que ela possa habilitar o crédito. Então, o que é importante que vocês entendam aqui? Quem decidiu ir para a ação judicial, gente, vai fazer a fruição desses valores através da habilitação de crédito, que é feita após o trânsito em julgado da ação, nos termos da IN 1717, tem um formulário que você precisa mencionar o número da sua ação, os valores e tudo mais que você entende como restituíveis, nesse caso, tá? Deixa eu ver, o pessoal perguntou aqui... Professor, a partir de maio ou junho, não sei ao certo, posso começar a excluir lá no bloco C dos itens e deixar de fazer no bloco Z. Lívia, a exclusão no bloco C, a meu ver, ela deve ser feita a partir do momento em que você muda a emissão da sua nota fiscal eletrônica, tá? Então, a alteração no FD Contribuições, ela tem vínculo com o preenchimento do DANF, da nota fiscal eletrônica, do arquivo XML. Então, não tem como você fazer um novo preenchimento do XML que você já emitiu em maio ou em junho, tá? Na minha visão, você vai alterar essa informação no bloco C, desde que você altere a emissão da sua nota fiscal e já faça constar uma base de cálculo menor, tá? Ok? Lívia está perguntando se a habilitação do crédito tem demorado. Na verdade, Lívia, você faz a habilitação do crédito e você já passa a compensar, né? O que acontece é que o valor que você habilita, você fica sujeito, claro, a uma fiscalização, né? Então, o fato de você compensar esse valor não significa que você já esteja isento de qualquer tipo de fiscalização a respeito, né? Mas só um ponto aqui, professora. A Lívia, trazendo mais uma dica de tempo para o despacho homologando a sua habilitação, a legislação fala em 30 dias, os últimos casos que a gente veio vendo aí, coisa de 2 semanas já saiu, já é bem rápido mesmo. E aí, o que a professora falou, é como se já entrasse no fluxo a compensação e vamos que vamos.
O Thiago não, o Guilherme fez uma pergunta aqui que ele tem uma dificuldade no sistema de fazer a exclusão direto no arquivo XML, sabe? Então, ele está negociando com o cliente dele, dá um desconto para o cliente, né, em relação a esses valores. Olha, Guilherme, vou te dizer que dá, sim, dor de cabeça fazer esse desconto, viu? Por quê? Porque esse desconto dado para o cliente depois da venda primeiro, a sua receita vai ser maior, a sua receita contábil vai ser maior do que a sua receita financeira. Esse é um aspecto. Segundo, para o seu cliente, ele vai ter uma receita financeira naquela compra, porque ele está comprando com uma nota fiscal e, de fato, ele vai pagar menos por aquela mercadoria. Então, é como se ele tivesse um desconto obtido com um fornecedor que representa uma receita. Então, na operação de compra, ele vai ter uma receita. Pensa só se isso não vai dar problema. Então, eu, se fosse você, realmente renegociava o próprio preço de venda da mercadoria e não faria isso via ajuste com nota de crédito, tá? Ok? Certo? Posso seguir para o próximo slide, professor? Aqui, pessoal, a gente coloca para vocês o formulário, tá? O formulário de habilitação de crédito para empresas que têm ação judicial já transitada em julgado, tá? E daí aqui, por fim, a questão do precatório. Quer comentar, Thiago? A gente já está finalizando a nossa aula de hoje, gente. Aqui é só para dar uma dica para o pessoal, assim, essa solução de consulta 239 de 2019, ela é bem importante por dois aspectos, né? O primeiro aspecto que ela fala, né, que se você optou para ir por meio de uma ação judicial para ter o seu crédito, que é o que normalmente a gente traz aí como maior conforto, né, até para evitar retificadoras, não há possibilidade de restituição. Nesse caso, você obrigatoriamente tem que seguir para compensação. Essa solução de consulta fala isso. E ela também fala que o prazo, preste muita atenção, o prazo para se compensar, para utilizar aquele crédito que veio de uma decisão judicial é de 5 anos a partir do trânsito em julgado. Então, isso é para tomar muita atenção, porque a gente viu muita gente segurando, esperando o Supremo decidir, mesmo com decisão transitada e julgado, e o tempo passou e a Receita Federal soltou uma solução de consulta que pode sim, e aí eu discordo veementemente com essa solução de consulta, mas pode gerar outro contencioso, porque a Receita Federal pode travar as compensações em razão desse prazo aí que ela arbitrou, né, vamos dizer. Isso mesmo. Pessoal, quero aproveitar aqui esse momento para perguntar para vocês que estão aqui assistindo agora a nossa aula, né? Nós temos aí 140 pessoas presentes. Compartilha aqui comigo no nosso chat se é a sua primeira vez num evento da ABMAX, né? Numa aula com a gente, se é a sua primeira vez fazendo um contato aqui comigo, com o professor Tiago, enfim, ou se você já fazia parte aqui dos nossos veteranos ABMAX, né? O Armando é veterano, né? Ó, tem bastante gente aqui, ó, que já é veterano da ABMAX. Compartilha aqui comigo no nosso chat sobre você, se é a sua primeira vez aqui com a gente, se você já acompanha aqui os nossos materiais, né? Ó, a segunda vez, bastante gente aqui pela primeira vez. Eu precisava ter feito essa pergunta para vocês no início aqui da nossa super aula, acabou passando batido, porque o conteúdo agrada muito mais, né? Mas que legal saber, tem bastante gente aqui totalmente novo, né? Muito bom. Pessoal, quero dizer para vocês uma outra coisa importante. Vocês devem estar se questionando. Quero material da nossa aula, né? Quero material da nossa aula, não consigo ficar sem material. Aluno é assim, aluno assiste a aula, fica doido porque quer o material. Então, vamos lá, vou indicar para vocês como será isso. Nós vamos disponibilizar o material, gente, no grupo de alunos que se inscreveram aqui para a nossa aula, tá? Então, é importante que vocês estejam nos grupos. Vocês estão nos grupos, pessoal? No grupo de alunos aqui que se inscreveram aqui no nosso... Ó, eu vou colocar para vocês aqui o chat, né? O link do WhatsApp. O link do WhatsApp aqui na mensagem, pessoal, ó, vou mandar aqui para todos vocês.
o link do WhatsApp do nosso grupo. Então, se você não está nos grupos ainda, mas você quer ter acesso ao nosso material de apoio, entra nesse link que eu acabei de compartilhar com vocês aqui no bate-papo. Receberam aí o link? Vocês conseguem visualizar aí no bate-papo o link do nosso grupo aqui, da nossa aula? Sim? Então, quem não entrou, né? Quem não entrou no grupo, por alguma razão veio direto para a nossa aula sem estar no grupo, se você quer ter acesso a esses slides, então aproveita agora e entra no grupo lá, que depois da nossa aula nós vamos compartilhar com vocês esse material, tá? Outra questão que eu quero compartilhar aqui com vocês, gente, um convite para que vocês venham seguir a gente nas redes sociais, tá? Entra lá no Instagram, vou colocar para vocês aqui no nosso chat, Instagram para vocês seguirem. Por que vale a pena vocês seguirem o Instagram da BMAX? Porque a BMAX libera muito conteúdo show na área tributária lá, gratuitamente. Então, Instagram da BMAX, sigam aqui o meu Instagram, que é o Ana Paula Bismara, o Armando, que é veterano de live, sabe que tem muito conteúdo legal lá, e o Instagram do professor Tiago. Tiago, posta aqui, por favor, o seu também, porque o seu tem um nome diferente, né? Você sabe, o seu sobrenome aí é cheio das frescuras. Olha lá. Então, aproveitem e sigam lá no Instagram também o Tiago, né? Porque ele também compartilha muita coisa legal com vocês. E, gente, por fim, quero compartilhar aqui com vocês um conteúdo final aqui sobre a nossa super aula. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Olha só, eu e o professor Tiago Glixman, nós fizemos um super combo de formações especiais para profissionais que querem se tornar profissionais altamente capacitados nas teses tributárias de 2021, as teses que vão trazer dinheiro para o bolso nesse ano, gente. Então, se você quer ser um dos profissionais que vai ter visão de águia para identificar teses tributárias positivas para os seus clientes, e vou dizer, com conhecimento de causa, eu e o Tiago, quando a gente vai falar com a empresa, nosso portfólio de teses não é pequenininho não, hein, gente? Ó, tem pra caramba oportunidade para as empresas nesse ano, né, Tiago? Graças ao bom Deus, porque o que temos de conta para pagar. Então, assim, se você é profissional da área tributária, seja advogado, seja contador, você precisa estar por dentro das oportunidades que o seu cliente tem de pagar menos tributo de maneira lícita, né? Brigando pelo direito que ele tem. Então, pessoal, esse combo é muito especial. É um combo que tem modelo de contrato de prestação de serviços, tem as petições que a gente usa e testa, né, Tiago? São petições testadas que funcionaram, deu certinho, funcionaram no judiciário, né? A gente tem jurisprudência atualizada, a gente tem um módulo de marketing e prospecção de clientes para você que ainda não está bem preparado para fazer as suas vendas dos seus serviços. Tem um módulo de consultoria tributária, como você pode elaborar um parecer, né, daqueles hoje top de mercado, que as grandes bancas estão hoje apresentando, né? A gente costuma falar, é aquele parecer one-page report, né, Tiago? Que o nosso empresário, ele quer a informação objetiva, ele não quer enrolação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fundamentar a nossa orientação. Então, como que as grandes bancas hoje estão trabalhando, né? O Tiago e a gente compartilha aqui com vocês essa questão. A comunidade exclusiva de alunos no WhatsApp, que é um verdadeiro show, né? Porque são muitos conteúdos super atuais, debates, tudo isso que a gente está conversando já foi debatido nos grupos, né? Então, quem está próximo aqui da gente está atualizadíssimo. 12 meses de acesso completo às aulas e 3 meses de suporte técnico. Então, tem muito aluno que chega a compartilhar com a gente ali as experiências do dia a dia, né, Tiago? A gente teve alunos que já obtiveram as liminares junto aí com o curso, enfim. Gente, só para compartilhar com vocês, então, essa oportunidade, né? E finalizar aqui com vocês que a gente tem uma condição super especial para vocês que querem estudar nesse combo de formações com a gente, né? Uma condição, uma oferta especial.
Se você quer saber mais a respeito desse combo de formações que vai preparar você para ser um dos profissionais líderes aí do mercado em oportunidades tributárias para 2021, chama o pessoal aqui da ABMAX, se inscreve lá no grupo, né, que você quer saber mais informações. Nossa equipe ABMAX está acompanhando e eles podem passar para vocês aí o conteúdo completo das teses tributárias. Tiago, você quer comentar alguma coisa sobre as teses que você fala dentro da sua formação? Eu acho que o único ponto que eu quero comentar é que realmente, né, nós que estamos aí eu estou há mais de 15 anos, 16 anos, que eu vou parar de falar o tempo, porque eu estou começando a entregar a idade. É importante a gente falar que realmente, eu particularmente nunca vi tanto protagonismo, temos oportunidades no previdenciário, temos oportunidades no tributário, no aduaneiro, teses sólidas, teses que já têm posicionamento firme. Então, realmente, a oportunidade, como a professora mesmo fala, está aí. Se você não pegar, ela vai mudar de mão, né, professora? Isso mesmo. A oportunidade não se perde, a oportunidade ela troca de dono, né? Se não for você para atender o seu cliente, vai ser o seu concorrente, né? Então, que a gente saia na frente, que a gente possa estar mais preparado para atender os nossos clientes com um serviço de alto valor agregado, né, gente? É verdade? Então é isso aí, gente. Quem gostou do nosso assunto de hoje, bate palma, manda um comentário aqui no nosso chat para a gente sair da nossa aula feliz, né? Sair daqui da nossa aula com a sensação de dever cumprido. E foi um prazer estar aqui com vocês ao longo dessa nossa super aula. Ela vai ficar gravada. Muito em breve a gente disponibiliza para vocês aí o link para que vocês assistam novamente. E manifestem lá no grupo, né? Sobre vocês, o que vocês fazem, façam networking, né? As parcerias, muitas vezes elas nascem, né? Desse contato dentro dos grupos de profissionais. O Armando aqui colocando da nossa aula live, né? Muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Tiago, vou mandar para você agora aqui a nossa despedida da nossa aula. Tá bom. Obrigado, professora, mais uma vez aí por participar, por estar aqui conosco. Para todo mundo aí que esteve até agora aqui, realmente é uma oportunidade para falar sobre um tema extremamente relevante. Agradeço a participação de todos aí. Parabenizo a ABMAX também, cada hora entregando mais conteúdo aí de um tema que poucos falam porque tem medo, o pessoal tem medo de falar, mas como a professora Ana tem muito conteúdo e a gente aqui no dia a dia a gente também entrega muito, então no final do dia a gente tem casos práticos para endereçar, endossar o que a gente fala. Então, quero agradecer muito. Quem tiver dúvida, depois fala com a gente aí, o time da ABMAX vai estar aí fazendo todo o suporte e uma boa noite a todos. Tentem descansar um pouquinho e amanhã, não esquecer que amanhã pode ser um ótimo dia para você começar com mais uma oportunidade aí na sua vida. É isso aí, pessoal. Quem quiser, gente, manda um depoimento lá da nossa aula no grupo, compartilha com o resto do pessoal a sua percepção sobre a nossa aula de hoje, porque às vezes tem colegas que se inscreveram e não puderam estar presentes, né? Só que como a gente compartilha depois a gravação da aula, o depoimento de vocês dizendo se a aula de hoje foi legal para vocês, com certeza contribui para aumentar o engajamento e também a intenção aí de outros alunos que estiveram na nossa aula de assistirem a gravação da aula, enfim. Tem alguém que quer fazer alguma consideração, pessoal? Não? Então, Elisângela quer falar? Então é isso, gente. Nós temos agora 95 pessoas aqui ainda ao vivo, esperando a nossa despedida. Então, vou esperar para ler o depoimento de vocês lá no grupo, tá bom? Posso contar com o seu depoimento, Lucimara, com o seu Bruno, com o seu Marcos, com o seu Armando, com o Matheus. Se vocês puderem postar lá, né, alguma frase, enfim, algo que para vocês agregou, foi novidade, enfim, porque isso incentiva outros alunos a também buscarem mais capacitação e mais conhecimento e, por consequência, transforma mais vidas de profissionais da área tributária. Tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada pela paciência e pelo estudo de vocês aqui com a gente, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, a gente pessoal. se vê. Boa noite. Valeu. Tchau.